de chão de fábrica. Muito boa tarde, a hashtag 03. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que é uma dinâmica nacional. Hoje nós vamos falar sobre o e-social, né? Vamos destrinchar, vamos abrir a caixa preta do e-social. Com a engenheira Patrícia, ela que é engenheira química e segurança do trabalho, professora, então, escritora, né? O livro dela aqui, ó, você conhecer, ó, e comprar, porque tem muito a ver com você que é do SST. Então, fique ligado hoje no programa e quando quiser conhecer um pouquinho mais, entra no Instagram lá da Patrícia Rodrigues, você vai ter muito conteúdo lá que ela gosta de postar. Mas, digamos, né? Nossa hashtag hoje vai trazer esse programa muito especial para você. Então, fique ligado. Quando você quiser assistir, não importa se vai ser de manhã, vai ser boa tarde, vai ser boa noite, não importa. Mas vai estar gravado para você assistir quantas vezes você queira. No entanto, você precisa sempre estar distribuindo, compartilhando com seus amigos, principalmente você do SST, que tem tudo a ver com esse programa. Então, vamos conhecer nossa convidada, Patrícia Rodrigues. Seja muito bem-vindo no podcast. E hoje tem sua marca, E-Social ao Chão da Fábrica, aquilo que o seu Você livro traz, né? inverter. É do chão de fábrica ou é social. Eu vou explicar por quê. Boa Exatamente. Eu tarde. tô curioso para entender porque o E-Social ao Chão de Fábrica. Exatamente. Com você, Patrícia, seja muito bem-vindo no podcast condominial, uma área muito abrangente. Você está falando para um público condominial, e claro, para todo o Brasil, mas o público fiel da gente é o condomínio. Exatamente. Seja muito bem-vinda à Obrigada. Rádio Metrópole Aracaju, no programa Podcast Condominial. Obrigada, Raído, mais uma vez, participando dos programas da Metrópole Aracaju. Então, é uma satisfação imensa falar para todos vocês que estão nos acompanhando. É um programa muito importante, visto que a SST ela tem tido uma série de oportunidades, não somente para as empresas, para ampliação de conhecimentos, voltados a uma série de situações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, que as empresas precisam estarem afinadas, alinhadas com a sistemática que envolve os profissionais das categorias de segurança do trabalho, contabilidade e RH. Então, é um prazer enorme estar com vocês para falar um pouquinho sobre as vivências da engenheira Patrícia Rodrigues, voltada a uma série de condições importantes que fazem parte das empresas, principalmente das áreas que eu, assim, atuei em toda a minha vida profissional. Então, eu tenho 23 anos de carreira e, na área de segurança do trabalho, quase 20 anos de carreira, realizando atribuições das mais diversas. Dessas atribuições, muitas vivências na área de petróleo e gás, visto que eu trabalhei na minha carreira durante quase 6 anos, somente voltada a essa área de petróleo e gás, eu pude vivenciar uma série de oportunidades para que os profissionais de segurança do trabalho eles possam estarem enquadrados em várias normas. É um verdadeiro laboratório de SST, área de petróleo e gás. Então, eu fui aprimorando meus conhecimentos e o tempo foi passando e eu fui me adequando às realidades de SST, visto que eu também sou concursada pelo Instituto Federal de Sergipe, com 20 anos de magistério. Então, através das minhas vivências, não somente em sala de aula, com os meus alunos e meus colegas de trabalho, eu passei por alguns momentos que sempre tive vontade de elaborar uma obra. Então, essa obra surgiu de inspirações das mais diversas, através de pessoas que foram exemplos para mim, como os meus professores, ex-professores, por exemplo, inclusive os que já faleceram devido à Covid. Nós perdemos 3 professores da engenharia química durante a pandemia. Então, foram professores que foram verdadeiros exemplos para mim enquanto profissional, né? E daí eu quis, num determinado momento, que inclusive ocorreu no mês de setembro, que é o mês do engenheiro químico, realizar alguma coisa voltada para o engenheiro químico. Muito bem, aí você pode conhecer um pouquinho, É. né, de Patrícia, a engenheira Patrícia Rodrigues, falando sobre a obra dela, falando do livro que ela lançou, do Isso. chão de fábrica ao E-Social,
A Patrícia já falou também que o que inspirou ela, né, para fazer essa obra muito grandiosa. E eu tive a oportunidade de ganhar esse livro autografado dela e não tenha dúvida que isso vai acrescentar muito para os meus conhecimentos, como também sou engenheiro de segurança, e uma coisa vai trazendo a outra. É verdade. Patrícia, você viu que aconteceu várias mudanças, né, de 3 anos para cá, sobre Várias. com esse e-social. O que mais lhe surpreendeu em relação ao e-social? Olha, Raildo, o que mais me surpreendeu foram alguns fatores. Principalmente o alinhamento de segmentos como, por exemplo, da contabilidade. A contabilidade. O grupo de contadores, eles tiveram como surpresa, sabe, as situações inerentes aos profissionais, ao preenchimento dos dados, envio dos eventos. Eles não quiseram, de fato, e é realmente de fato e de direito, os contadores não estarem, sabe, devidamente habilitados no assunto. Então, foi uma surpresa, sabe, essa dinâmica ocorrida para o alinhamento e entendimento dos profissionais que fazem parte da contabilidade. Então, sabe, o que me surpreendeu é que houve um momento de resistência e que esses momentos de resistências foram sendo passados ao longo do tempo, através da conscientização dos engenheiros de segurança do trabalho para esse segmento dos contadores, e ao longo do tempo eles foram se acostumando, eles foram se adaptando, porque quando existe algo novo na vida das pessoas, principalmente um sistema como é social, que é complexo, que envolve uma série de segmentos, seja de baixo risco ou alto risco, então os contadores eles ficaram muito ansiosos. E eles, assim, ao longo do tempo, foram se adaptando. E eu considerei, assim, uma das surpresas, né? Essa questão da resistência por muito tempo dos profissionais de contabilidade. Tá? E, inclusive, por incrível que pareça, também como surpresa, algumas empresas, elas negligenciaram a gestão de SST, por vários motivos, principalmente por conta de custo. Porque esse SST não é custo, ela é investimento. E muitas empresas, realmente, ainda por cima, resistem às adaptações da gestão de SST. Mesmo sabendo que tu tem uma Mesmo sabendo que pode ser multado. Pode ser multado. Quer dizer, Isso. se as administradoras ou até mesmo os contadores, eles não estão ali para orientar e dizer, olha, tem que fazer, porque isso quem fazia eram nossos escritórios. Entretanto, com essas alterações, vocês têm que contratar uma empresa de consultoria de segurança do trabalho. SST. Que não é só chegar ali na esquina e pegar uma, né? E tem uma outra situação muito importante que chama a atenção da sociedade, não somente da área condominial, que é um dos nossos segmentos de SST. O que faz parte dessa rotina de adaptação ao social são várias questões que antes não existiam uma dinâmica, uma programação para a capacitação de pessoas. Agora, as empresas elas precisam também investir nas capacitações. E, muitas das vezes, os treinamentos só são providenciados quando ocorre um acidente de trabalho. Então, o E-Social ele chegou para organizar a rotina de planejamentos que fazem parte do Programa de Gerenciamento de Risco, porque tudo começa com o PGR, com o Programa de Gerenciamento de Riscos, através do reconhecimento dos perigos nos ambientes de trabalho. Por exemplo, na área condominial, eu quero reconhecer perigos na área de portaria, na área da piscina, para que, ao longo do tempo, nós possamos saber se existirão eventuais afastamentos, por exemplo, por uma doença ocupacional ou não. Tá? Então, vai depender muito das concentrações, muito das inspeções de nós, profissionais de SST, para que nós possamos registrar as ações educativas. Porque, se não houverem os registros de insalubridade, LTCAT, então poderá ocorrer, de fato, uma penalidade severa na empresa, que seria a multa. E são vários enquadramentos de multas que podem acontecer caso não exista um cumprimento dos eventos. E uma das falhas também que chamam a atenção, sabe, Aildo, são dados pessoais incorretos provenientes da contabilidade. Então, causa, nesse sentido, um impacto no envio dos eventos. O software da SST não aceita
sabe? Existem vários softwares no Brasil que trabalham com e-social e, se houverem falhas na identificação de dados pessoais, os eventos não são enviados, sabe? Se houverem falhas em dados pessoais dos empregados. A LGPD também é uma novidade. As empresas precisam atenderem Fala para o também. nosso público que é LGPD. A LGPD, pessoal, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Esses dados são dados sensíveis. Então, a partir do momento que nós realizamos uma intervenção de e-social para envio dos eventos de acidentes de trabalho, de LTCAT, que lida com a insalubridade ou periculosidade, e também as questões de atestados de saúde ocupacional, esses formulários, eles possuem dados chamados de sensíveis. O que são dados sensíveis? São dados pessoais, que as pessoas precisam informar para que nós, da área de saúde e segurança do trabalho, possamos preencher as planilhas voltadas ao e-social, dentro do próprio software. E uma outra coisa também importantíssima sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a questão do direito de imagem dos funcionários que são capacitados. Voz, fotos e vídeos. Nós, de SST, quando promovemos treinamentos, nós poderemos colocar cláusulas nos nossos contratos para que nós estejamos cobertos pela LGPD, porque nós precisamos validar ou evidenciar os nossos treinamentos com os eventos sendo informados nas mídias sociais. Então, a LGPD ela também protege os profissionais de SST e as empresas de SST sobre o LGPD. Então, Ô, Patrícia, é muito importante. o que percebe que muitas vezes... É muito importante. Muitas vezes a gente vê muito por aí, muito ruído sobre isso, é que quando se fala assim, e aí? Até onde é de responsabilidade da administradora e até onde é responsabilidade do empresário, no caso do condomínio, de manter essas informações sigilosas dentro do padrão que exige, né? É A verdade, lei. é verdade. Então, a partir do momento que nós, da área de SST, emitimos um ART, anotação de responsabilidade técnica, com a data de início e fim do contrato, então, ali é de responsabilidade da administradora gerenciar, juntamente com o profissional de SST, esses aspectos. As duas são responsáveis. Quem emite os documentos de SST e envia para o E-Social e também a corresponsabilidade da administradora perante os síndicos, tá? Que estão lá na linha de frente dentro dos condomínios. Outra coisa, Patrícia... É isso que acontece. Exatamente. O que você pode dizer sobre de fato, o que precisa ser enviado? Porque hoje as pessoas se limitam a enviar algumas coisas e esquece que o PGR ele traz uma nuvem nuvem de normas obrigatórias. E eu não vejo isso acontecer em alguns que já foram analisados por mim. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, existem determinados procedimentos que devem ser realizados para que nós possamos, de fato, efetivar os registros dos eventos. Então, nós temos 3 eventos básicos que estão ligados ao E-Social. O evento ligado a acidente de trabalho, tá? O 2110, o 2120 ligado à saúde ocupacional. A partir do momento em que houver admissão de pessoas, nós precisamos, através do médico do trabalho, registrar os profissionais de SST, de segurança do trabalho, médico, engenheiro e o médico do trabalho, responsável pelo PCMSO, registrar no software de envio dos eventos. Porque se também houverem divergências de informações, os eventos não são enviados, são bloqueados. Eles só aceitam o envio dos eventos com os dados dos responsáveis técnicos, sabe? Então, o software ele prevê essas informações também, que são dados sensíveis dos profissionais, que colocam lá a sua responsabilidade técnica durante 1 ano, ou 2, que a validade do PGR são de 2 anos, né? E, ao longo do ano, a cada ano, nós, da área de SST, precisamos somente revalidar o PGR, certo? Não precisa fazer um novo PGR. Basta apenas realizar uma revalidação do PGR através do GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
Por exemplo, eu preciso fazer uma revalidação para que as minhas metas de ruído sejam reduzidas, por exemplo. Então, ao longo do ano, eu posso ter uma possibilidade de manter essas medições, sabe? A cada ano eu posso realizar essas medições e validar que elas ainda estão dentro dos limites de tolerância. Se, por um acaso, os resultados de hoje estiverem acima dos limites ou níveis de ação, nós poderemos fazer um planejamento de uma nova meta para o ano seguinte e fazer um novo monitoramento para verificar se essas metas para redução diminuíram. É assim que funciona o gerenciamento, se estão atendendo ou não os requisitos legais com base nos limites de tolerância. Isso eu falo sobre os agentes físicos nocivos que são agressivos à saúde do trabalhador, certo? Mas também são muito agressivos os agentes químicos. Então, no caso da área condominial, os riscos, um condomínio ele possui um grau de risco baixo, sabe, para SST. Então, apenas basta existir o monitoramento dos níveis de agentes ambientais, que no área condominial existem pessoas que fazem serviço de manutenções e que precisam serem mantidos esses resultados a cada ano, apenas com relatórios gerenciais. O que é o relatório gerencial? Um relatório de manutenção de resultados. Apenas isso, porque o PGR ele tem um plano de ação e, dentro do plano de ação, nós temos treinamentos a serem realizados, que são ações de SST, que o síndico ele precisa ter essa responsabilidade de garantir com que os empregados sejam capacitados. E daí existem várias formas de capacitações, que o profissional ele poderá, sim, ter uma programação, Raildo, para a capacitação acontecer. O PGR ele prevê também uma capacitação remota. É possível, certo? Prevê. Então, através da norma NR1, nós estabelecemos as ordens de serviço, que também é uma obrigação da administradora condominial manter regularizada as ordens de serviço. Por exemplo, se dentro de um período de um ano, no 7º mês, dentro do período de um ano, entrarem pessoas novatas, essas pessoas precisam atender a NR1 através das ordens de serviço. E ele precisa monitorar quem, sabe, fez e quem não fez. E quem não fez tem que fazer, para atender a norma NR1 do PGR. Não é deixar passar um ano para treinar aquela pessoa. Sempre fazer o treinamento, sempre nos períodos admissionais. E uma outra coisa também muito importante é que existem algumas nomenclaturas que fazem parte dessa rotina, que é a nossa habitualidade de gerenciar SST nas empresas. Então, nós poderemos criar períodos para essa capacitação acontecer, a depender da rotatividade de empregados, tá bom? Então, na área de obras, por exemplo, existe uma rotatividade muito grande. Ô, Patrícia, uma das Né? coisas que, um dos eventos que se falam bastante sobre os acidentes de trabalho. E muitas vezes não tem assim uma definição, né, bem clara, porque as regras mudam e o sistema tem que acompanhar as regras. Aí eu te pergunto, dá para você falar um pouquinho sobre essa questão de acidente de trabalho, onde é classificado que o trabalho foi no ambiente, foi Certo. fora dele, quando eu Certo. falo fora dele, abrange a questão do trajeto, essas deslocamento. questões, Então, fala né? um pouquinho sobre isso aí, Pronto. para saber quando é de trajeto, quando não é, Pronto. por E favor. faz parte dos eventos. E faz parte dos eventos. Fala um Exatamente. pouquinho sobre isso aí. Olha, nós já tivemos uma vivência a respeito de situações ocorridas que o empregado ele caiu durante o exercício do trabalho. Então, pelo fato dele ter caído da moto, o evento foi numa moto, então houve uma confusão sobre ele estar na via pública, sabe? Então, dentro do período laboral, ou seja, ele já tinha o exercício do trabalho na jornada dele, né, após o horário de início da jornada dele, e o evento foi em via pública. Então, existia uma confusão que seria trajeto. E o trajeto não ocorre dessa forma. O trajeto ocorre a partir do momento que ele sai da casa dele para a empresa, ou vice-versa, apenas nessas condições, sabe? Mas ocorrendo uma queda em uma via pública ou qualquer outro tipo de evento que venha afastar o trabalhador, mesmo a serviço da empresa fora
da fronteira da empresa, ou seja, em outro estado também é possível acontecer, então não é considerado acidente de trajeto, é típico. É uma das categorias de acidente de trabalho. Ou é típico, tá? Ou é trajeto, ou é óbito. Só tem 3 eventos de acidente, sabe? Então, Dá para você qualquer tipo de explicar cada um evento. deles aí, Patrícia? Então, o acidente típico, ele ocorre a serviço da empresa. O típico. A partir do momento que um servente de condomínio chega na empresa, sabe, para realizar as suas atividades, ele pode ter, a qualquer momento, sabe, dentro do horário de trabalho, algum evento chamado acidente de trabalho com, claro, constatação de alguma lesão. Se houver a evidência da lesão, ela deve ser registrada, sabe, através da comunicação de acidente de trabalho. E através dessa comunicação... Mesmo não acontecendo o afastamento? Também deve ser registrado, porque temos que informar qual foi o fator causador do acidente e outras informações, por exemplo, caso exista o pronto atendimento médico desse funcionário, ele precisará trazer para a SST registrar o atestado médico com o CRM do médico e as informações do médico que atendeu. Então, é importante que os síndicos saibam dessas informações, que caso exista um acidente com qualquer funcionário de condomínio, a SST precisa do atestado médico para registrar a CAP. Independente do que aconteça. Outra coisa também importante... No ambiente de trabalho, em qualquer lugar, tem que ter. Exatamente. Uma coisa também importantíssima para abordar são as questões de corresponsabilidades, certo? O que é a corresponsabilidade? Por exemplo, se uma pessoa que está a serviço, ou seja, um terceirizado, a serviço de, certo, do condomínio, então, acontecendo um acidente de trabalho, talvez exista também no ato da investigação as questões de jurídicas da administradora. Não é só da terceirizada, vai ser corresponsável, ou seja, compartilhada aquela indenização ao empregado acidentado, sabe? Por isso que, no caso de riscos elevados, tipo choque elétrico, queda de altura, que são os mais preocupantes, nós precisamos que a administradora cobre da terceirizada os treinamentos, cadê os certificados válidos dos prestadores de serviço. E o que implica, e que me chama muita atenção, principalmente quando eu realizo algumas capacitações em condomínios, é que moradores contratam pessoas leigas naquele tipo de risco, certo? Que pode acidentar gravemente uma pessoa, tipo choque elétrico, fazendo manutenções em área de chuveiros, instalações elétricas, sem nenhuma autorização do síndico para entrar no condomínio para fazer o serviço. Ou seja, o morador, ele dá o acesso ao prestador de serviço como visitante. Eu já recebi, certo? Vários relatos de funcionários de condomínios a respeito desse assunto. O ideal é que ele informe qual o serviço que ele fazer. Ele pode pagar por isso, o síndico, certo? Se acontecer um acidente com a pessoa dentro do condomínio sem o conhecimento dele. Ele pode pagar o prejuízo do acidente de alguém. É por isso que precisa existir a formalidade no contrato de uma prestadora de serviço dentro do condomínio. Porque, de acordo com essa formalidade, nós saberemos, de fato, quem está autorizado, porque existe a permissão para existir a atividade. E outra coisa importantíssima que a SST prevê, caso exista alguma atividade na área do condomínio, seja em fachada, seja elétrica, deve existir o acompanhamento, sabe? Porque se acontecer algum tipo de situação anormal, envolvendo lesões graves, o brigadista ele saberá o que fazer, porque no treinamento da brigada existem noções de primeiros socorros. E dentro dessas noções estão as comunicações para os órgãos de atendimento a emergências. Os brigadistas ficam cientes rapidamente. E eles têm carta branca, certo? Uma outra informação, para o atendimento, o pronto atendimento a qualquer pessoa, seja morador, seja prestador de serviço ou seja colega de trabalho. É por isso que o trabalho da brigada, ele deve ser uma constante, deve ser um trabalho de reciclagem, que o brigadista de hoje, ele sempre seja brigadista, ele não desista de ser brigadista, sabe? Porque ele trabalhará com o plano de emergências do PGR, né? Que é importante colocar para todos. O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele prevê as ações emergenciais.
tá? Para que, assim, o condomínio ele possa colocar em prática, através de exercícios simulados, o que fazer. Com os alarmes, por exemplo, sabe? Com as bombas de emergência do prédio, sabe? Com o desligamento de energia, o que fazer com as questões voltadas, por exemplo, a princípios de incêndio, chuveiro e ar-condicionado, sabe? Essa questão de negligenciar as questões elétricas, de sobrecarga elétrica no condomínio, né? Então, nós nos preocupamos com uma série de fatores que podem ser agressivos para acidentes graves ocorrerem ou doenças oportunistas que talvez alguém precise, sabe, ser atendido. Por exemplo, recentemente, nós tivemos um acidente de trabalho, não foi em condomínio, mas foi em indústria, que aconteceu um infarto com um trabalhador numa atividade a 15 metros de altura. Então, ele sofreu um infarto. Por quê? Ninguém sabe, mas poderíamos evitar realizando o quê? O monitoramento dos exames médicos dessa pessoa, por exemplo, avaliação de pressão arterial. Então, quem é que vai se responsabilizar por isso, sabe? Então, os gestores, eles precisam ter essa consciência de que eles precisam admitir pessoas saudáveis e que precisam ter o monitoramento de circulações e manutenções. Circulações de pessoas em toda a área útil, a área comum, certo? No caso do condomínio, ele precisa ter o conhecimento onde esses prestadores de serviços estão atuando, para que não exista um desvio de finalidade, sabe? Que é preocupante também. E que, de certa forma, poderão impactar no E-Social daquela prestadora de serviço. Porque vai existir a investigação, de qualquer forma. A investigação do Exato, acidente. do acidente. E quem vai investigar? O profissional que elaborou, juntamente com as equipes de SST da empresa, prestadora de serviço, tá? Porque o profissional ele pode ser da empresa, contratado da empresa, ou pode ser um prestador de serviço, né? Então, nós precisamos apenas, hoje, orientar de maneira bem objetiva que existem eventos voltados ao E-Social que poderão impactar em multas, sabe, provenientes do governo federal, diretamente, porque existe uma associação, o E-Social é isso, uma associação de informações, de dados pessoais, de informações trabalhistas, informações contábeis, da folha de pagamento, de FGTS, de uma série de tributos que a empresa ela precisa viabilizar. Tipo assim, aposentadorias especiais, poderá estar viabilizando. Então, se houver realmente direito daquele trabalhador vir a ter uma aposentadoria especial ou não, estará lá bem claro no PPP eletrônico, porque é importante falar aqui, certo? Existe, no final de tudo, ligado ao E-Social, o objetivo maior, que é o trabalhador emitir o seu PPP eletrônico, que antes não era assim. E no livro que eu assim elaborei, estou relatando essa oportunidade. Que bom. Todas, o antes e o depois é muito importante. Eu estou relatando justamente esse histórico no meu livro. Como começou, que eram outros tipos de formulários, até chegar no PPP eletrônico. Muito bem. É O isso livro aí. aqui é de Patrícia Rodrigues, Aí é o livro. a engenheira Patrícia Faça um Rodrigues, né? sorteio Tá vendo? do livro. Não, mas é porque não está ao vivo, né? Aí eu vou sortear depois. Depois. Ó, pessoal, o livro está aqui, ó. Patrícia Rodrigues, né? Do chão de fábrica ao E-Social. Muita informação boa, já li uma boa parte, um pouquinho, não todo, mas eu comecei a dar uma lidazinha e realmente me impressionou, referente ao que vem como conteúdo importante para mim, que sou da área do E-Social, estar atento cada vez mais. E um dos pontos interessantes que ela abordou aqui foi a questão do PPP, que realmente é um avanço, né? É verdade, não era assim, né? Não existia mudanças isso. pontuais muito interessantes. É verdade. Eu gostaria de relatar Pois uma não. situação também muito interessante, sabe? Que é uma curiosidade, não somente dos gestores, mas também dos profissionais de segurança do trabalho. Numa certa oportunidade, uma pessoa que trabalhou em uma empresa do ramo de gráfica, ele queria se aposentar. E ele queria o PPP, mas não é somente o PPP. Também tem que ter o LTCAT para se aposentar. É a cópia do LTCAT. E essa informação ele não sabia. E também uma outra informação importante
é que o LTCAT, ele é feito, tá? Durante um período específico de atividades laborais da pessoa, com as informações dos agentes ambientais da época de trabalho da pessoa. Então, eu não posso colocar no PPP de uma pessoa que já trabalhou na empresa resultados que foi da época dele, sem ter a evidência das avaliações. Quem foram os responsáveis da época de segurança do trabalho que ele, assim, atuou. Então, não se pode realizar um PPP dessa forma, sem LTCAT, certo? Porque os documentos são integrados. Então, é importante colocar que, a partir do momento que no software de SST, do E-Social, nós cadastramos o gerenciamento de riscos ocupacionais, os dados ambientais, os EPIs, o CA dos EPIs e demais informações que são ligadas à segurança do trabalho, existe a geração automática, Raildo, não somente do PGR, mas também do LTCAT, sabe? Porque o PPP eletrônico precisará ser produzido e o próprio trabalhador, hoje, através da plataforma do governo federal, né, Meu INSS, pode puxar o seu PPP. Patrícia, você com... O próprio trabalhador pode puxar o PPP dele pelo Meu INSS, que é um app do governo federal. Pronto. Patrícia, quanto ao processo do E-Social, sabemos assim que houve uma mudança, de fato, né? As empresas precisam, sim, estar adequado a tudo isso aí e seguir, né? Porque é um processo contínuo. Ou seja, nunca vai deixar de existir enquanto o trabalhador for funcionário. Exatamente. Até porque você precisa estar fazendo os envios. Os históricos. Mandando os históricos. Chamamos de históricos laborais. Isso, os históricos laborais, como você falou, para que você esteja enquadrado com a realidade do E-Social. Não somente e o que a gente está percebendo muito por aí é que estão colocando, estão passando por alguns síndicos, para algumas empresas, que é só chega a mandar os exames, o ASO. Não é só assim, não. Não é só Tem assim, que existir não. O acompanhamento. Todo o acompanhamento. Os treinamentos, né, que se diga. Se você detectou que um funcionário de condomínio tem que trabalhar em altura, mas ele só vale uma vez na vida, mas tem que fazer o treinamento, trabalhar em altura. Isso. Se ele faz algum trabalho abaixo, por exemplo, ali onde tem a piscina, ali é um espaço confinado. A casa precisa fazer a avaliação dos níveis de cloro, exatamente, do agente cloro. Dos cloros, que não fazem, acredito que não vai precisar, mas isso aí precisa para evidenciar que existe ou não agressão à saúde. Por isso que tem o LTCAT. Então, exatamente. Precisa estar atento a tudo isso aí, que não é só o envio. Eu vejo muito por aí que... Tem que fazer o monitoramento das atmosferas. Aí você pergunta, sim, foi feito a análise do cloro? Não. Mas tem que ser feito. Não é assim. Então, o E-Social é muito mais do que as pessoas imaginam. Então, está na hora de cair a ficha, está na hora de ver se as empresas estão entregando, de fato, os resultados. O que o PGR está pedindo. Porque o PGR, realmente, ele vem com uma abertura muito grande de normas, tudo ela inserida ali em cada um. Porque quando você fala sobre segurança do trabalho, você abre um leque. Então, o E-Social, ele pega tudo que vem do E-Social, ou do SST. Isso. Tudo que está no SST, se você avaliou que o seu funcionário tem algum trabalho em algum momento assim, não importa se é 10 minutos do independente do dele, tempo. Não importa. Você trabalha o dia todo naquilo. Não importa que se há evidência de acidente, tem que ser avaliado o local, tem que passar por treinamento, porque quando isso acontecer, você síndico, você administrador de condomínio, tem como resolver. Mas no momento que você passa a ser omisso e negligente, ele pode ser até indiciado. Você prejudica não só o trabalhador, caso de acidente, mas também prejudica no sentido de financeiro. Porque isso aí vai criar um imbróglio muito grande. Demais. E ainda mais tem uma coisa que chama investigação do acidente. Então, isso vai acontecer e tem que ser imediato antes de fazer a CAT, antes de enviar a CAT. Então, tem que estar muito atento a tudo isso aí. É verdade. Não é contratar por contratar. Tem que saber se a empresa tem capacidade de dar toda essa consultoria. Por isso que é importante o nosso trabalho de consultoria para que existam cada vez mais as conscientizações de enquadramento no E-Social. Porque poderá existir ao longo do tempo, sabe, um impacto social. E eu tenho mais também, Patrícia. Isso. No momento que nada acontece, vai passar. Mas se acontecer um acidente e não tiver rigorosamente atendendo o que o PGR traz,
Já era, você não Pois tem. é. Então, a perícia vai realmente dar... Por exemplo, os EPIs, nem exatamente. todos aqueles síndicos, sabe? Eles têm a noção de que nós da SST, nós instruímos a maneira adequada, não é somente entregar, entendeu? Exatamente. Tem que entregar e treinar as pessoas para que elas saibam exatamente com que risco estão lidando. Qual é o nível desse risco, se esse agente ambiental pode ser muito impactante ou na saúde. Então, nós, da Segurança do Trabalho, nos preocupamos muito com as adequações. Muito bem, né? muito bem. Nós temos muito que tratar de SST, vamos ter outras oportunidades aqui de falar um pouco mais, porque já estouramos nosso programa do podcast, né? Obrigada, Daqui viu? a pouco teremos Jurídica em Ação, programa que acontece todas as quartas-feiras, às 17 horas, com um tema muito importante, todas as quartas-feiras, sempre trazendo advogados, especialistas, para tratar de temas que é de interesse da sociedade como um todo. Patrícia, eu quero aqui deixar meus agradecimentos. Eu aqui agradeço, adorei esse podcast, parabéns, né? Uma nova programação da Metrópole Aracaju. Né? Espero que cada vez mais nós possamos contribuir com outros assuntos também de SST aqui nesse podcast. Exatamente, né? precisa Com vários muito. assuntos, porque Exatamente. são vários tipos de situações Você diferentes. tem um programa aqui chamado Gerenciamento de Risco, muito bom. Patrícia, digamos, essas pessoas que vão assistir, né? Porque o podcast está gravado. Qual a mensagem que você deixa com um curto tempo, você passar para os nossos ouvintes? E caso alguém queira um pouco mais de conversar com você sobre essas dúvidas. Certo. Como encontrar você? Pronto. Bom, desde já, eu agradeço a todos por estar aqui participando mais uma vez de programações da Metrópole Aracaju, uma vez que existem várias maneiras de promovermos para a sociedade a conscientização para a qualidade de vida, saúde e segurança. Então, eu me sinto muito à vontade para que todos aqueles que, principalmente, fazem parte da área condominial estejam atentos, estejam conscientes e de braços abertos para receber um profissional de SST na área condominial. Então, nós fazemos a diferença. Essa é a minha mensagem, que o profissional de SST ele faz a diferença em muitas empresas, realizando um sério trabalho de gestão. O gerenciamento de riscos é uma continuidade, é um monitoramento de várias ações educativas, de higiene ocupacional, e que também o E-Social agora está inserido e que temos o maior prazer em comunicar a todos essa oportunidade. E os meus contatos são 3211-9569, na Ícone Consultoria, o meu WhatsApp direto, 999-49-7736, meu WhatsApp é esse, certo? Vou repetir, 999-49-7736, e nossos Instagram, nossa rede social, inclusive ela está aqui no livro, licença. A nossa rede social ela está também no livro. Uma das primeiras folhas do livro tem todos os meus contatos, são os meus perfis no Instagram, o YouTube, o canal Patrícia Rodrigues Engenheira, no YouTube, o nosso site iconeconsultoriasst.com, e o meu e-mail, patricia@iconeconsultoriasst.com. Tá? É o meu e-mail, Patrícia, é o meu novo e-mail, porque eu mudei de e-mail. Então, eu tenho que informar o meu e-mail atualizado. É patricia@iconeconsultoriasst, tudo minúsculo, .com. Não tem BR não, tá, pessoal? É .com. E aí, vocês me seguem na rede social. E no como Instagram, adquirir esse livro? Calma, amigo. Temos no Instagram Patrícia Engenheiro UFC, Patrícia Engenheiro UFC, Ícone Consultoria SST, Patrícia Rodrigues Aracaju, é o meu mais novo perfil, brigadista de valor para os cursos específicos de brigada de incêndio. E para adquirir o livro, tem que me procurar, certo? Através do meu WhatsApp, 999-49-7736, que eu realizarei aí a promoção para que vocês possam adquirir. Agradeço demais e muito em breve, no dia 23, não posso deixar de dizer, 23 de setembro, certo, gente? Às 18 horas, na Livraria Escariz da Jorge Amado, estarei numa noite de autógrafos às 18 horas. Através dessa oportunidade, lá na livraria, eu estarei também lançando um e-book, que é uma nova obra minha, um e-book ligado às questões condominiais,
tá? Surpresa, eu vou estar informando o tema do e-book, tá? Que ele vai ser ligado à área condominial, certo? Então, surpresas virão aí através da minha atividade, que agora eu sou uma nova escritora, né, Raildo? Muito bem, muito bem. Então, aqui deixamos nossos As agradecimentos. Você já deu o seu recado, É. muito bem dado. Quer resultado diferente? Faça diferente. Então, vamos para o próximo podcast, na próxima quarta-feira, com um assunto interessantíssimo. Até lá!